O princípio, a Bíblia, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus céus e terra. 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. 5. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite, e houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. 7. Deus fez o firmamento, fez separação. O princípio, a Bíblia, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus céus e terra. 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. 5. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite, e houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. 7. Deus fez o firmamento, fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. 8. Chamou Deus o firmamento céu, e houve tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a parte seca, e assim foi. 10. Chamou Deus a parte seca terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. 11. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. 12. E a terra produziu relva, ervas que davam sementes conforme a sua espécie, árvores que davam fruto cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. 13. E houve tarde e manhã, e assim foi o terceiro dia. 14. E disse Deus: haja luz, luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. 15. Sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. 16. Deus fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, que é a lua. Fez também as estrelas. E Deus pôs no firmamento do céu luminar a terra, para governar o dia, que é o sol, e a noite para fazer a separação entre luz e as trevas, que é a lua. E viu Deus que isso era bom. 19. E houve tarde e manhã, e assim foi o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas enxames de seres viventes, que voem as aves acima da terra no firmamento do céu. E assim Deus criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, nos quais povoam as águas conforme as suas espécies,
e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves da terra. E houve tarde e manhã, e assim foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens conforme cada um a sua espécie, e os animais domésticos conforme cada um a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. E assim Deus criou o homem à sua imagem. E a imagem de seu Deus criou, macho e fêmea. Criou. 28. Deus abençoou, lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, ajuntai, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. 29. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem sementes que se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que há fruto, que a semente elas vos servirão de mantimento. 30. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todo as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus que tinha feito. Era muito bom. E houve tarde, mas manhã. E houve tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. Capítulo 2 de Gênesis. Assim os céus e a terra, todo o seu exército, foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda sua obra, e abençoou o sétimo dia e santificou por todo que nele descansou de toda obra de sua criação que fizera. Essa foi a primeira parte da criação dos céus e terra do homem. Gênesis 1 até o capítulo 3. Até o próximo tema, que é Adão.